Pastor Roque será o intérprete desta noite e irá então apresentar o pregador. Hello, I am Pastor Rick. Olá, eu sou o pastor Rick, I am from Hutchinson, Kansas in the United States. sou dessa cidade lá em Kansas, nos Estados Unidos. It's a real privilege to be here in this part of Brazil. É um grande privilégio poder estar aqui nessa parte do Brasil. It's actually, I think, my 5th year in Brazil. Na verdade, esse já é a 50, ok, já é a quinta vez aqui no Brasil. So it's been a privilege. I love your country. Tem sido realmente um privilégio, eu amo esse lugar. It's my first time to this town. E é a primeira vez que eu estou aqui nessa cidade. I am honored to be invited. Eu estou honrado em ter sido convidado. I don't think I'm that good of a preacher, but it's always good to be invited by other people. Eu não acho que eu sou lá essa grande coisa em termos de pregação, mas é muito bom ter sido convidado por vocês. I'm a pastor of a church in my town. Eu estou pastoreando uma igreja lá na cidade onde estou lá. We started that church in 1995. Nós começamos esta igreja em 1997 God has been very gracious to us. e Deus tem sido gracioso para conosco. I have a wife. Tem uma esposa, She was supposed to be here. ela supostamente era para estar aqui. We are both sad Nós ambos estamos muito tristes and embarrassed, e um pouco embaraçados, but we hope to maybe work something out with the internet. mas esperamos que a gente consiga fazer alguma coisa funcionar e usar a internet. She's the most beautiful woman in the United States. Ela é a mulher mais bonita lá nos Estados Unidos. You'll see, I promise. Você vai ver, eu prometo, isso é verdade. I have 3 children. Eu tenho 3 filhos, I have a daughter who's married. eu tenho uma filha que é casada They are attending seminary. e eles estão agora no seminário. I have a daughter who's 20. Eu tenho uma filha de 20 anos She is getting ready to go to university. e ela está se preparando para entrar na universidade. She wants to be a secondary education teacher. Então ela quer ser uma professora do ensino fundamental. And I have a son who's just starting college this year. Eu tenho então um filho que está na faculdade esse ano. And other than that, I'm just sad that Italy did not beat Spain. Então, além disso, eu acho que não tem nada mais para acrescentar. It's good to see everybody. I'm glad you're here. É muito bom ver todos vocês, estou alegre em estar aqui. My understanding is the conference is about faithfulness. No meu entendimento, a conferência é sobre fidelidade. And faithfulness is an important thing for us as believers. E fidelidade é algo muito importante para nós crentes. Faithfulness is so often seen as a duty or an obligation. Então, geralmente, fidelidade tem sido visto muito mais como uma obrigação, né? Algo que deve ser. But true faithfulness comes out of an expression of worship. Mas, na verdade, a verdadeira fidelidade, ela surge como uma expressão de adoração. If we are faithful only because we feel obligated, Então, se nós somos fiéis porque nós nos sentimos obrigados, if we are faithful only because we owe it to God, então, se nós somos fiéis porque nós devemos ser assim com Deus, soon the joy of our faithfulness will be gone. então logo, logo, todo o prazer da nossa fidelidade vai se desvanecer. We'll do it as any other daily obligation. Então nós vamos fazer como faz qualquer outra obrigação diária. But faithfulness to God is so much different than that. Mas a fidelidade a Deus é muito mais diferente do que isso. Faithfulness to God always has as its foundation a great joy in what God has done for me. A fidelidade de Deus sempre vai ter essa alegria, esse prazer naquilo que Deus tem feito por mim. In fact, faithfulness is a great expression of our worship. De fato, fidelidade é uma grande expressão da nossa adoração. Most of us think of worship, we think of this gathering. Muitos de nós achamos que adoração é esse juntar de pessoas, Singing the songs, cantar as canções, maybe a psalm out of the Bible. talvez até uma música e não a Bíblia. We make worship an experience. Nós geralmente fazemos da adoração uma experiência, But really, faithfulness and worship are hand in hand because they never leave us at any moment. mas na verdade a verdadeira fidelidade ela é muito mais palpável. Our life is a worship, A nossa vida é adoração and therefore our life is faithfulness e as well. portanto a nossa vida também precisa ser uma vida de fidelidade. What is worship? O que é adoração? In John chapter 4, that's exactly what the woman asked. Lá em João capítulo 4 é exatamente o que aquela mulher pergunta. And Jesus said, worship is not on a mountain, worship is in spirit. E Jesus vai dizer, não, a adoração não está localizada lá numa montanha, mas é algo feito em espírito e em verdade. So worship is not hampered by a place
ambience or surrounding. Então a adoração ela não é atrapalhada por lugar ou por qualquer atmosfera interna. Worship is in fact a response to the truth. A adoração da verdade é a resposta à verdade. And I would say that faithfulness is a response to the truth. Então fidelidade, eu diria, é a resposta a esta verdade. And in that way, faithfulness and worship are twin sisters. Então, nesse caso, deste modo, então, a adoração é a resposta a isso. It's an offering of ourselves to God. É uma oferta de nós mesmos a Deus. And it's motivated by a gift that God has given to us. E é motivado por um dom que Deus tem nos dado. And tonight I want us to understand the 3 or 4 elements about worship. E hoje à noite nós queremos entender 3 elementos acerca da nossa adoração. And I want us to go to Romans chapter 12, verse 1 and 2. Gostaria de todos irmos para Romanos capítulo 12, verso 1. Sabemos todos de qual. Vamos juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Very familiar verses to us, aren't they? É um verso muito conhecido de todos nós, não é? The Apostle Paul tells us that he's urging or begging us based upon mercy. O apóstolo Paulo aqui está nos exortando na base da misericórdia. Mercy has a power. Então, misericórdia tem um poder. Let me show you mercy's power. Deixa eu mostrar a você o poder da misericórdia. Let me start by talking about a historical situation. Deixa então eu começar mostrando a respeito da situação histórica. I'm often amazed by reading the stories of men and women of the Old Testament. Muitas vezes eu fico assim, extasiado, diante das histórias de fidelidade dos heróis da fé no Antigo e no Novo Testamento. As well as men and women of church history. E assim também acontece, eu fico extasiado diante da história de pessoas da igreja primitiva. I'm amazed by their accomplishments, Eu estou extasiado diante do que eles fizeram, their commitments, do compromisso deles, their courage, da coragem, their endurance. da perseverança deles. The Old Testament, I think of Jeremiah. Quando eu penso no Antigo Testamento, então Jeremias vem à mente. Then the New Testament, I think of course, Paul. E claro, no Novo Testamento vem à minha mente Paulo. There's another man in English history. Tem um outro homem na história da Inglaterra. His name was William Tyndale. O seu nome era William Tyndale. He knew 7 languages. Ele conhecia 7 línguas. I don't. Eu não. I know English. Eu sei inglês. Maybe 3 or 4 words in Portuguese. That's it. Talvez três palavras em português. Só isso. But what he had was a passion to teach justification by faith. Mas o que ele tinha era uma paixão em ensinar a justificação pela fé. He studied justification. He studied the Greek New Testament and found justification by faith. Ele estudou o Novo Testamento grego e lá encontrou a doutrina da justificação pela fé. Now this was a new doctrine to him. Essa era uma doutrina nova para ele. Even though he was in a seminary, Embora ele estava no seminário, those seminaries did not teach justification. aqueles seminários não ensinavam justificação pela fé. And as he read that for himself in the Greek New E Testament, quando ele estava lendo por si mesmo no Novo Testamento grego, he became convinced ele se tornou convicto, that if everybody could read this in their own language, they would believe it too. convicto de que se todos pudessem ler isso na própria língua deles, eles então entenderiam a justificação. So he went to the head of the church, the cardinal, Então ele chegou para o chefe da igreja, o cardeal, and he asked for permission to translate the New Testament into English. e ele pediu permissão para poder traduzir aquilo para o inglês. He was denied. E negaram-lhe o seu pedido. So he went to the German city of Worms, Então ele foi para a cidade alemã de Worms. and in 1525 he completed the New Testament. Em 1525 ele completou a tradução do Novo Testamento. The New Testaments were very small. O Novo Testamento era bem pequeno. They had to be smuggled into England. Ele tinha que ilegalmente entrar na Inglaterra. They were small enough to fit into the pocket of your coat. Era pequeno o suficiente para poder encaixar no bolso da jaqueta. King Henry VIII O rei Harry VIII and Cardinal Wolsey did not like this plan. e o cardeal Wolsey, ele não gostou desse plano. So they had all the churches buy up all the copies they could find of the New Testament. Então eles encorajaram as igrejas a comprar o máximo de cópias
this did was it financed William Tyndale now being able to translate the Old Testament. O que aquilo fez, na verdade, foi ajudar financeiramente a Tyndale a dar prosseguimento na produção do Antigo Testamento. Now Tyndale was such a good scholar Então, Tyndale era um erudito de primeira. that when all the scholars got together to translate the King James Bible, Então, quando todos aqueles eruditos se reuniram para traduzir a versão do Rei Tiago, they agreed with Tyndale over 80% of the time. eles concordaram com Tyndale pelo menos 80% das vezes. Well, King Henry VIII and Cardinal Wolsey hated Tyndale. Então, o rei Henrique VIII ele e o cardeal Wolsey, eles odiavam a versão de Tyndale. They devised a plan to trick Tyndale to come to a meeting. Eles então bolaram um plano para poder enrolar e levar Tyndale a essa reunião. They tried him for heresy. Então eles julgaram, acusaram de heresia. They burned him and they hanged him both. Então eles queimaram a Tyndale e então colocaram numa estaca. And he said this upon his death. E ele disse mais ou menos isso durante a sua morte: que isso não te faça desesperar, nem ainda te desanimar, ó leitor. Isto aí é proibido a você, seja nos sofrimentos da vida, seja nos prazeres, ou aquilo que se faz interrompendo a paz do rei, ou a traição à sua alteza, para ler a palavra da cura da vossa alma. Pois se Deus estiver do nosso lado, não importa quem seja contra nós, seja bispos, cardeais ou papas. All of this over a doctrine of justification by faith. Tudo isso aí foi simplesmente sobre a doutrina da justificação pela fé. And the amazing thing is the doctrine of justification by faith has ignited men and women around the world. E uma coisa assim maravilhosa é que a doutrina da justificação despertou muitos homens e mulheres. And this is precisely Paul's point about being a living sacrifice. E isso é precisamente o ponto do apóstolo Paulo acerca de ser um sacrifício vivo. Now, let's talk about some exegetical evidence. Então vamos falar um pouquinho sobre evidências exegéticas. Romans chapter 12, verse 1. Vamos para Romanos capítulo 12, verso 1. He begins by saying, therefore. Ele começa dizendo, portanto, pois. Now, when you see that word in the New Testament, Quando você vê essa palavra no Novo Testamento, it's referring to the context behind it. se refere ao contexto anterior. Now, we have to determine whether it's the sentence or two behind it or the chapters behind Nós it. precisamos determinar se é a sentença anterior ou os capítulos anteriores. In a micro sense, Então, no sentido micro, it could be at the end of chapter 11. To him be the God, to him, for from him, and through him, and to him are all things. poderia ser o último verso do capítulo 11, que diz exatamente dele, por ele e por meio dele. When you see the ending of that great doxology, Então, quando você olha para o final dessa grande doxologia, you can very much understand why Paul would urge them on that basis. você vai exatamente entender por que Paulo vai nos exortar com base nisso. And I believe that's what it's talking about. E eu acredito que é exatamente isso que ele está falando. But there's also a macro part of that. Mas também tem uma parte mais ampla, macro. In Romans, we are beginning a new section. Então, em Romanos, aqui nós estamos começando uma nova seção. We've had the great doctrinal section of chapters 1 through 11. Nós temos então a parte doutrinária do capítulo 1 até o 11. And now we're beginning the very practical advice from Então, chapter agora 12. nós estamos começando no capítulo 12 a parte prática. And that great body of doctrine E aquele grande corpo de doutrina that leads Paul to burst into the doxology at the end of chapter que 11 deixou então Paulo levar isso a essa grande doxologia no final desse capítulo 11. are the basis by which Paul begins to encourage them to live faithfully. É a base de onde Paulo vai então nos exortar a vivermos de acordo com essa grande fé. So when he says, therefore I urge you, brethren, Ele diz, portanto, eu vos exorto. this pleading, this urging has a basis far deeper than any personal plea. Esse apelo é muito mais amplo e muito mais profundo do que um apelo pessoal. Now you might love your pastor, Você até deve amar o seu pastor, and I hope you do, e eu espero que sim. but his urging based on him personally A sua exortação com base nele mesmo can only go so deep. pode simplesmente ir profundo. But when we urge and plead based upon the Word of God, Mas quando nós então exortamos as pessoas e apelamos à palavra
even stronger urging based upon that. É uma exortação muito mais profunda e muito melhor do que qualquer uma baseada em algo pessoal. In fact, in Romans 12:1, the urging it says is by the mercies of God. O fato é que aqui em Romanos essa exortação mesmo está baseada na misericórdia de Deus. So we understand that mercy has a power in urging us to be faithful. Assim nós entendemos que essa exortação aqui baseada na misericórdia tem um poder de nos conduzir à fidelidade. But it's important for us to think through what mercy is that brings it to power. Mas é importante então lembrar e entender o que é a misericórdia que nos leva a ter esse poder. So let's talk about mercy's properties. Então vamos conversar sobre as propriedades da misericórdia. Mercy includes many blessings of God. Misericórdia inclui muitas bênçãos de Deus. We could go around the room tonight and talk about the many blessings that God has given us. It would be merciful. Nós poderíamos então rodar aí e perguntar e falar com vocês sobre as misericórdias de Deus. But within the context of the book of Romans alone, Mas no contexto do livro de Romanos somente, we have both an understanding that is practical and theological about mercy. nós entendemos com base em Romanos que tem o aspecto prático e o aspecto teológico sobre misericórdia. It is because of God's mercy that God loves us. É por causa das misericórdias de Deus que Ele nos ama. Romans chapter 1, verse 7. Romanos capítulo 1, verso 7, que diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. It's merciful that you and I can be called beloved of God. Então é misericórdia de que tudo ao ponto de sermos chamados amados de Deus. Because of God's mercy, God is gracious to us. Por causa da misericórdia de Deus é que Ele é gracioso para conosco. Romans chapter 5, verse Romanos 21. capítulo 5, verso 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. In that text, it tells us that we don't have to have Adam's sin, E esse texto diz que nós não precisamos ter o pecado de Adão, but rather by Christ's death, mas através da morte de Cristo, God could be gracious to us and that grace would reign. apesar de termos o pecado de Adão, é através de Cristo, Deus mostra isso para nós e Ele vai então nos dar essa salvação. Because of God's mercy, God gives us salvation. Por causa da misericórdia de Deus é que Deus nos dá a salvação. Romans 1:16. Romanos 1:16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Because of God's mercy, God's kindness comes to us. Por causa da misericórdia de Deus, a bondade de Deus chega até nós. Romans 2:4. Romanos 2:4. Ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Because of God's mercy, God extends to us forgiveness. Por causa da misericórdia de Deus é que Deus traz até nós o seu perdão. Romans chapter 3, 24 and Romanos 25. capítulo 3, versos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Because of God's mercy, God gives us reconciliation. Por causa da misericórdia de Deus é que Ele nos deu da sua reconciliação. Romans chapter 5, verse 10. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. God has graciously given us eternal life through His mercy. Romans 5:21. Deus também mostra através da sua misericórdia a vida eterna para nós. Romanos 5, verso 21. God's mercy has given us resurrection. Romans 8:11. A misericórdia de Deus tem trazido até nós a ressurreição. Romanos 8 e 11. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus nosso Senhor. He has mercifully allowed us to be His sons. Através da sua misericórdia, Ele nos permitiu a sermos filhos. Romans 8, 14 to 17. Romanos capítulo 8, verso 14 a 17.
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Graciously and mercifully indwell us with the Holy Spirit. Então graciosamente, através da sua misericórdia que também somos habitados pelo Espírito Santo. Romans chapter 8 verse 9 and 11. Romanos capítulo 8 versos 9 e verso 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Finally, His mercy is a sovereign mercy. E finalmente, a misericórdia de Deus é uma misericórdia soberana. Romans chapter 9 verse 15 and 16. Romanos capítulo 9, verso 15 e verso 16. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aproverte a misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aproverte compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. These properties of mercy, Essas aqui são as propriedades da misericórdia: salvation, salvação, grace, graça, forgiveness, perdão, reconciliation, reconciliação, dwelling of the Holy a Spirit, habitação do Espírito Santo. and so many others are incredible. E tem muito mais, e é incrível. And they are powerful motivation for you and I. E essas coisas são uma motivação poderosa para você e para eu. And after Paul has explained all these theological truths, E depois que Paulo explica todas essas verdades he teológicas, sums it up by saying they are the mercies of God. ele então faz um sumário dizendo pelas misericórdias de Deus. And this is what causes us to be faithful in our E é sacrifice. isso que nos provoca, nos faz sermos fiéis na nossa adoração a Deus. Now, in Romans chapter 12 verse 1 it says, therefore I urge you, brethren, by the mercy of God, to present your bodies a living and a holy sacrifice. Então aqui em Romanos capítulo 12, 1 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. I want to propose to you that mercy not only powerful in our life, Eu quero mostrar para vocês que a misericórdia não é somente poderosa na nossa vida, but as you and I grasp what mercy is, mas à medida que eu e você então vamos captar o que misericórdia é, and how it has a vein in everything that God has done for e us, como tem então a vertente em tudo que Deus tem feito por nós, that mercy actually possesses us. então vamos descobrir que a misericórdia, na verdade, ela nos possui, In the sense that it owns us. no sentido que ela é o nosso dono. Mercy is more than one of many motivators. Ela é uma diante de muitos outros fatores motivadores. The mercy of God is the exhorter, and Paul is the instrument by which this A exercise. misericórdia de Deus é o exortador, e Paulo aqui é só o instrumento dessa misericórdia. And this exhortation is to a life of faithful service to God. E essa exortação então é para a nossa vida de fidelidade a Deus. The word is sacrifice. A palavra aqui é sacrifício. When Paul calls it, what Paul calls for is nothing less than an appropriate and expected response. O que Paulo vai querer de nós é, na verdade, uma resposta correta, apropriada a isso. What Paul wants us to do is to die to ourselves. O que Paulo quer que todos nós façamos é que morramos para os nossos And pecados. what we have is the picture of the Old Testament E o sacrifice. que nós temos aqui, na verdade, é uma figura do sacrifício do Antigo Testamento. Before you and I can live to Christ in sacrificial worship, Antes de eu e você vivermos para Cristo como sacrifício de adoração, we must die to ourselves. nós precisamos morrer para nós mesmos. And dying to yourself E morrer para você mesmo is merciful act of God. é, na verdade, um ato misericordioso de Deus. Don't you want to not live to yourself anymore? Você realmente não quer
parar de viver para você If you realmente, understand how great and awesome the salvation of God is, se você entende realmente quão grandiosa é a salvação de Deus, when you think through that God has taken you from being a sinner sent to hell, quando você então entende o que Deus tem feito, de tirado dos seus pecados e do inferno, and now you are a beloved son or daughter of God, e agora você é um filho amado de Deus, and that God did that through the giving up and the sacrificing of His own Son, e Deus fez isso, deu isso através do sacrifício do seu Filho único, and that has released you from living according to the flesh. e isso é o que tem liberado você para parar de viver de acordo com a carne. Don't you understand that being one of the most merciful acts of God is letting us die to ourselves? Você não entende isso? Você entende que uma das coisas maravilhosas que Deus fez é isso, que nós paremos de viver para nós mesmos? Romans chapter 12 verse 1 is addressing believers. Então, Romanos capítulo 12, verso 1 está se dirigindo a crentes. And when he used the word to present your bodies, E quando ele usa a palavra para apresentar os vossos corpos, he's carrying the idea of the Old Testament. ele está então entranhado com a mesma ideia do sacrifício do Antigo Testamento. Leviticus chapter 1, they were to bring their Em sacrifices. Levítico capítulo 1 mostra que eles deveriam trazer os seus sacrifícios vivos. They were to present that lamb before the altar. E eles deveriam apresentar aquele cordeiro diante do altar. Now what happened to the lamb on the altar? O que acontecia com o cordeiro diante do altar? It wasn't good for the lamb, Não era coisa boa para o cordeiro, right? correto? The lamb died. O cordeiro morria. And the victim of the offering of that person E era a vítima que estava sendo oferecida por aquela pessoa. was the lamb. Era o cordeiro que era essa vítima. And so when you and I present ourselves as a sacrifice, Quando eu e você apresentamos-nos como sacrifício, the victim is me. a vítima nesse caso sou eu. I am dying to myself. Eu estou morrendo para mim mesmo. You cannot be faithful Você não pode ser fiel unless you're dying to yourself. a menos que você morra para você mesmo. It's true that Jesus died in our place. É verdade que Jesus Cristo morreu no nosso lugar. And before you and I can live a sacrificial life, E antes de eu e você vivermos esse sacrifício como sacrifício vivo, Christ had to die. Cristo precisou morrer. And now we live a life of service and worship. E agora nós vivemos uma vida de serviço e adoração. And that very worship, that very faithfulness, E essa mesma adoração e fidelidade requires a presentation of ourselves to God. requer de nós que nós nos apresentemos diante de Deus. So as I look at Romans 12:1, Então, à medida que eu olho para Romanos 12:1, I realize that mercy of God eu então entendo que a misericórdia de Deus, is to present myself to Him. que eu apresente a mim mesmo a Ele. I am to die. I am the victim of mercy. Eu preciso morrer, eu sou uma vítima para ter essa misericórdia. This is what a faithful church does. É isso que uma igreja verdadeiramente fiel faz. It dies to itself. Morre para si mesmo. Whether I, by myself individually, Quer eu veja isso por mim mesmo individualmente, or with you collectively, ou referindo-se a todos coletivamente. the measure of our worship A medida da nossa adoração and the measure of our faithfulness e a medida da nossa fidelidade can be seen by our willingness to die to ourselves. pode ser vista pela nossa disposição de morrer por nós mesmos. We can't, as a group of people, accomplish much. Nós, como um grupo de pessoas, não podemos fazer muita coisa. We can put humans together, Nós podemos colocar as pessoas juntas, we can get excited, podemos empolgá-los, and we can go out and we can do things in this city. então podemos sair e fazer as coisas lá na cidade. But if we are not dying to ourselves, E se nós, mas se nós não estivermos matando nós mesmos, nesse sentido, morrendo para nós mesmos, it will not be a holy and acceptable sacrifice. não será um sacrifício santo e aceitável diante de Deus. But it doesn't end there. Mas não para por aí. We're not just to die. Nós não somos simplesmente para morrer. In fact, actually, we're to live. Na verdade, o fato é que nós devemos viver. Once offered, E geralmente, unlike the Old Testament sacrifice, diferente então do sacrifício do Antigo Testamento, mercy's victim must become alive at the very moment, at every moment of his existence. uma vítima então da misericórdia deve tornar-se vivo no momento da sua existência. If I am to be an active agent of
então um agente ativo, vivendo para Deus, then I die to myself, eu morro então para mim mesmo. and I live to God's will. Então eu vivo para a vontade de Deus. It is shallow to think, Então é um pouco embaçado pensar assim, even inappropriate, até mesmo um pouco inapropriado. to view this as I will do this for God because He did that for me. Ver dessa maneira, eu vou fazer isso para Deus porque Ele fez isso para mim. The idea that we have to pay God back for what A He's done. ideia aqui é que nós temos que pagar a Deus por algo que Ele fez por nós. The whole understanding of salvation is you cannot pay God back. O entendimento holístico da salvação é exatamente que você não pode pagar a Deus por nada. He paid a price you could never pay. Ele pagou o preço que você jamais poderia pagar. So that as Christ died for us, Então Cristo morre por nós. we live for Him, but not to pay Him back. Nós vivemos para Ele, mas não para pagá-lo de volta. God's mercy is not a matter of only past benefits. Então a questão da misericórdia de Deus não é somente se referindo a benefícios do passado. God's mercy actually continues to operate within your life. A misericórdia de Deus continua operando nas nossas vidas. As we think of God's mercy, Então quando a gente pensa na misericórdia de Deus, it urges us to die to ourselves and live to Him. então nos exorta a morrermos para nós, para vivermos para Ele. As we think of God's mercy, Então quando pensamos na misericórdia de Deus, it encourages us to live a vital life for Him. isso nos encoraja a vivermos uma vida para Ele. God's mercy is a power that exerts total and all-encompassing claim upon our life. Então a misericórdia de Deus deve ser totalmente, reivindicando totalmente as nossas vidas. Now, the text tells us in the Greek, O grego aqui nesse texto diz para nós, this is not just a one-time act. e isso não é uma ação uma vez por todas, It's all of our life. é toda a nossa vida. So, mercy is not, or exhortation is not based upon your pastor, A exortação não é baseada no seu pastor, upon your mentor, não é baseada no seu mentor, on the fact I'm trying to pay God back, no fato de que eu tenho que pagar algo a Deus de volta. but it is only, the exhortation is based upon the mercy of God. Essa exortação é unicamente baseada nas misericórdias de Deus. So my job or my desire O meu trabalho, aquilo que está planejado para mim, is to become faithful to the God who has mercifully saved me. é tornar-se fiel a esse Deus que por sua misericórdia me salvou. That means I sacrifice all. Isso significa que eu tenho que sacrificar tudo. We don't have time tonight, but the how this happens is by the renewing of your mind in verse 2. Nós não temos tempo hoje à noite, mas como isso acontece é pela renovação da nossa mente. Let me ask you something. Deixa eu perguntar a você alguma coisa. How have you responded to God's mercy in your life? Como é que você tem respondido à misericórdia de Deus na sua vida? Are you moving along in your Christian life based upon obligation? Você tem então vivido a sua vida cristã com base na obrigação, no dever somente? Maybe you're living because there's an expectation. Talvez você está vivendo porque você tem aí uma expectativa. Your friends, your family. Sua família, seus amigos. Or maybe they expect you to fulfill a duty here at the church. Talvez eles esperam que você cumpra alguma obrigação, dever na igreja. And you have lost the exhortation of mercy in your life. E você tem perdido a exortação da misericórdia na sua vida. I want to encourage you Eu quero encorajá-los to go back and think through that list of Romans. para você retornar e pensar sobre essa lista em Romanos. God loves us, Que Deus nos ama, gracious to us. que Ele é gracioso para nós. We're sons. E que nós somos seus We filhos. have salvation. Temos salvação, There's reconciliation. reconciliação. He's placed His Holy Spirit within us. Ele tem colocado o Espírito Santo dentro de nós. As we work through that, we understand that there's only one response. E quando então nós vamos trabalhar e entender tudo isso, tem só uma única resposta da nossa parte. My life is not mine, it's yours. A minha vida não é minha, é dele. Now, he says a couple things in verse 1 that are important. Ele diz algumas coisas, Paulo, aqui no verso 1 que é importante. And he qualifies for us what kind of sacrifice we should have. Ele qualifica para nós que tipo de sacrifício ele está se referindo. So it needs to be a sacrificial and pleasing worship to God. Deve ser um sacrifício vivo e agradável de adoração a Deus. Because Paul sets the motivation
motivation of our lives is the mercy of God. Porque Paulo diz que a motivação das nossas vidas é a misericórdia de Deus. The presenting of our life will be non-stop, always. A apresentação da nossa vida será algo constante, sempre contínuo. In the United States, we tell a story like this. Lá nos Estados Unidos a gente costuma dizer a seguinte história: A man, when he marries his wife, homem quando casa-se com a sua esposa, says, I love you. ele diz, eu te amo. And if it ever changes, he'll tell her. E se alguma coisa mudar, ele vai dizer para ela. Now that's not the way to be married, is it? Isso não é a maneira de poder começar um casamento. The way to be married is to say, I love you all the time. Quando você é casado, você deve dizer eu te amo todas as vezes. But not only by the words, I love you, Não somente através das palavras que eu te amo, but also because they see a life sacrifice to their spouse. mas também porque ele percebe a vida de sacrifício da sua esposa. When you come together in marriage, Quando você se reúne no casamento, love is there. o amor está ali. And that love is a pledge to be shown to that person throughout their entire life. E o amor, então, é esse apelo para que essa pessoa viva esse amor em toda a sua vida. That's kind of the idea behind present your bodies as a living sacrifice. É basicamente a ideia de apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo. That's our bodies, right? É nosso corpo, correto? Not just your lips, Não é somente os lábios, just your hands, não somente as mãos. your whole body. É todo o corpo. It's not what we give that God demands. Não é o que a gente dá, é aquilo que Deus exige de nós. God demands the giver. Deus, ele exige de nós o doador inteiro. So in other words, you're not saying, well, God, you can have this, or I'll give you Friday. Não é questão que nós vamos dizer, Deus, você pode ter isso, eu vou te entregar a minha sexta-feira. God demands you, Deus quer você, exige você, the entire person. a pessoa inteira. The qualifying words described as intense are the adjectives of present living sacrifice. Essas palavras que qualificam aqui são todos adjetivos. Sacrifício vivo. Those of us who have been brought to life out of spiritual death, E aqueles de nós que têm sido trazidos à luz, saindo da morte espiritual, we understand God's mercy. nós entendemos a misericórdia de Deus. And so we understand what a living sacrifice Então nós is. entendemos o que é um sacrifício vivo. In 1 Corinthians chapter 15, verse 31, Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 31, Dia a dia estou morrendo verdadeiramente, irmãos, pela glória que vos tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor. isso mesmo. I die daily, right? Morremos dia a dia. Paul says in Philippians chapter 1, 21, Em Filipenses capítulo 1, verso 21, for me to live is Christ and to die is gain. para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. You see, it's a changed mindset. Observe que há uma mudança de mentalidade. Kind of the mindset Jesus had when he came to this earth. É o tipo de mentalidade que Jesus tinha quando ele veio até a terra. Philippians 2 tells us he emptied himself. Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou He took the form of a bondservant. e tomando então uma forma de servo. And he was excited to do so. E ele estava empolgado, alegre em fazê-lo. And you and I are to be that living E nós sacrifice. também é para sermos esse tipo de sacrifício vivo. David Livingstone left England and went to Africa. David Livingstone, ele deixou a Inglaterra e foi para a África. And he spent so many years there they thought he was lost or died. E ele gastou tanto tempo lá na África. He became very sick with malaria, almost died. Então ele pegou malária, quase morria lá. He was attacked by a lion, Ele foi atacado por um leão, lost partial use of his hand. perdeu parte do movimento da sua mão. People wondered why he would do such a thing. E as pessoas ficavam assim querendo saber por que ele fazia tal coisa. He basically said that people talk about sacrifice. Então basicamente ele falou às pessoas sobre And sacrifício. they wanted to know why he spent so much of his life in Africa. Então como é que pode na sua vida gastar tanto tempo assim na África? And they thought that he was just saying that he was paying back a debt that he owed our E eles God. achavam então que lá na África ele estava só pagando de volta aquilo que ele já devia. David Livingstone took offense to that because we can never repay the debt to God. Então isso aí ele jamais ele iria poder pagar. A gente nunca pode pagar isso de volta a Deus. But David Livingstone said is that a sacrifice which brings its own reward is healthy and active. Então ele disse: isso é um sacrifício que traz você a sua própria recompensa de atividade saudável, a consciência de fazer o bem, a paz da mente, que traz a esperança de um glorioso destino após
And he says emphatically that's really no sacrifice at all. Ele diz isso aí realmente não é um sacrifício verdadeiro. You see, he viewed his sacrifice Então ele via o seu sacrifício not a sacrifice. não como sacrifício. He viewed his Ele sacrifice via o seu sacrifício as a privilege. como um privilégio. He understood that his life was given away to God. Ele entendia que a sua vida então estava sendo entregue para Deus. So if he had anxiety, Então se ele chegasse a ter if he ansiedade, was sick, se ele chegasse a ficar doente, he was in danger. se ele corresse algum risco, He said he did not waver to think ele about the disse mercy of God. que nem tutubiaria sobre a questão de pensar na misericórdia de Deus. And he said whatever he gave up, E ele diz: qualquer coisa que eu já desisti, whatever the life he would have had in England, qualquer vida que eu tive lá na Inglaterra, was not worthy to be compared não foi digno de ser comparado with heaven. com os céus. And he said this very emphatically, E ele disse isso bem enfaticamente. I never made a sacrifice. Ele disse enfaticamente: eu nunca fiz um sacrifício. That's the way we should view and think through our service to God. Essa é a maneira que nós devemos viver, e ver a maneira como nós servimos e vivemos para Deus. Whatever God would ask me, O que quer que Deus nos peça, wherever God would send me, onde quer que Deus me mande, whatever the discomfort, qual seja o desconforto envolvido, is never a sacrifice. nunca deve ser encarado como sacrifício. In fact, we are to present a holy sacrifice. Nós somos, de fato, para apresentarmos o sacrifício vivo. The best way I know to talk about a holy sacrifice A melhor maneira que eu conheço de falar sobre o sacrifício santo is to think through the book of Malachi. é pensar através do livro de Malaquias. Mercy motivated sacrifice is always God-fearing. Um sacrifício motivado por Deus é sempre relacionado com temor a Ele. An outward motivated sacrifice Algo externo motivado por esse sacrifício is always man-fearing. é sempre um temor do homem em si. If I'm motivated by God, Mas se eu sou motivado por Deus, then it is shown in how I live. então Ele mostra como eu devo viver. But if I'm worried about what other people think about me, Mas se eu ficar preocupado naquilo que as pessoas pensam sobre mim, then my motivation comes from man. então minha motivação vem de homens. And we understand that in the book of Malachi. E nós entendemos isso no livro de Malaquias. The priests of the book of Malachi Então os sacerdotes lá no livro de Malaquias brought sick sacrifices, lambs. costumavam trazer cordeiros doentes para apresentar o sacrifício. And the way that they brought their sacrifices, E a maneira como eles traziam esse sacrifício, just going through the motions of the law. então era só realmente para manter a coisa das motivações da lei rodando. God said, I am weary with your sacrifice. Deus vai dizer que eu estou enojado dos seus sacrifícios. And the people said, why? We did what you asked. Então as pessoas perguntavam: mas por que? Nós estamos fazendo o que você está pedindo. But it was the manner of the heart in which they brought as well as the condition of the Então sacrifice. foi a maneira que eles estavam fazendo, a maneira como eles estavam conduzindo esse sacrifício que é o ponto. And then he says in chapter 3, I desire to bless you. E ele diz no capítulo 3 de Malaquias: eu quero abençoar vocês. But because of the way you are bringing your worship to me, it stifled it. Mas por causa da maneira como vocês têm trazido esse sacrifício, trazendo essa adoração, é que eu estou. And then he says, you are so vain in what you have done. Vocês têm feito coisas vãs, ele responde. And God pleads with them to change. E Deus então apela para que eles mudem. Look at verse 1 of Romans 12 again. Olha de novo no capítulo 12, verso 1 de Romanos. Present your bodies a living sacrifice, Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, acceptable to God. aceitável diante de Deus. A sacrifice that's well-pleasing to God's eye. Sacrifício aceitável, é prazeroso nos olhos de Deus. A proud, pleased Father. Pai que se agrada daquele sacrifício. Most children at some point in their life Algumas crianças em certo ponto nas suas vidas, want their father to come and say, I'm proud of you. eles querem que os seus pais cheguem até eles e digam assim: eu estou orgulhoso de você, filho. They desire that as a child. Eles desejam isso como criança. Do you desire it?
Você deseja isso? Is that part of your life? Isso é parte da sua vida? Are you more concerned about what people in the church might think of you? Você parece estar mais preocupado naquilo que as pessoas acham sobre você? Are you more concerned about letting them down? Você está mais preocupado, né, em não deixá-los chateados? See, true faithfulness is not fulfilling the outward trappings. A verdadeira fidelidade não está em cumprir essas coisas externas. True faithfulness begins with a mentality within your heart. A verdadeira fidelidade, ela começa com a atitude do seu coração. That God has been so merciful to me as sinner. Que Deus, ele tem sido tão misericordioso para comigo, um pecador. As a result of the great salvation, Quando nós então exaltamos a sua grande salvação, I willingly die to myself in my flesh. voluntariamente a gente está morrendo para o pecado na nossa carne. And I willingly strive to live to the all glorious God. E desejosamente nós estamos querendo viver em tudo para esse Deus misericordioso. Tomorrow on Friday, Amanhã, sexta-feira, my waking thought o meu pensamento na hora que acordar is, Father, will you be pleased with me? será: Deus, o Senhor está se agradando de mim. My reminding prayer at noon, E a minha oração à tarde: Father, I want this afternoon to be pleasing to you. Pai, eu quero que essa tarde seja agradável para o Senhor. But that first has to come from a desire of your heart. Mas isso primeiro tem que sair de um desejo do seu coração. I've never met you guys. Eu nunca encontrei vocês. Today is the first time. É a primeira vez aqui. But as believers in Jesus Christ, Mas como crentes em Cristo Jesus, as we gather together this night, à medida que quando nós nos reunimos esta noite aqui, I gotta believe some of us in this room, because it happens to all of us. eu consegui encontrar alguns crentes aqui e eu acreditei em algumas coisas aqui. Have fallen into the trap of going through the outward motion. E eu acredito que alguns dos crentes que eu encontrei aqui têm caído nessas armadilhas, dessas emoções, dessas coisas. And your faithfulness has become nothing more than a duty. E a sua fidelidade não tem se tornado nada mais do que uma obrigação. What is the desire of your heart? Qual é o desejo do seu coração? What weighs on your heart when it comes to your life with Christ? Quais as maneiras do seu coração que chega até Cristo Jesus? Throughout the day, what occupies your mind? Durante todo o dia, o que é que ocupa a sua mente? What is it O que in é? your life that keeps you from serving more? O que é na sua vida que te guarda de servir o mais e mais? What happens when you do something in church and you're not recognized? O que é que acontece quando você faz alguma coisa na igreja e você não recebe o reconhecimento? Are you okay with that? Você fica ok Because com God isso? saw? Porque Deus viu. I want to encourage you tonight Eu quero encorajá-los hoje à noite to sell yourself. para poder verificar a vocês mesmos. Sell yourself to God as a slave. A se entregar, render-se a Deus como um escravo, But not a slave under an obligation. mas não um escravo debaixo da obrigação, But a slave who has willingly placed themselves there and they're motivated by God who is merciful to you. mas um escravo que tem motivado a si mesmo com base nas misericórdias do nosso Deus. This is where faithfulness begins. É aqui aonde a fidelidade começa. Let's pray. Vamos orar. Thank you, Father, for the opportunity that we've had tonight together. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos nesta noite. It is my prayer that É a minha oração, Senhor, going to a very, very familiar verse para poder então participar e nesse versículo tão reconhecido. might have reignited in our hearts Mas nós temos lido isso no nosso coração, that our merciful God que é algo que o nosso Deus misericordioso means everything to us. significa tudo para nós. And that without His mercy, E sem a sua misericórdia, we know our destiny. nós sabemos o nosso destino. So, Então assim, Deus, as men and women como homens e mulheres who know the price of our salvation, que reconhecemos o preço da nossa salvação, listen to our hearts escuta os nossos as corações we respond to the greatness of your word. enquanto respondemos à grandiosidade da tua palavra. May that response be demonstrated by our E faithfulness. que essa resposta
demonstre a nossa fidelidade. No nome de Cristo, amém. Estamos chegando ao término do nosso primeiro dia de conferência. Queremos agradecer a você que nos visita, também a você, irmão aqui da igreja. Teremos agora um pós-culto